A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, obrigado. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor. Você está disposto a meditar na palavra do nosso Senhor Jesus? Eu quero ler a palavra do Senhor junto com cada um que der prioridade ao nosso Deus, para que nós possamos ler a palavra e meditar na palavra e ouvir o que o nosso Senhor tem a nos dizer nesta palavra que está aqui em Jó 42, que eu vou ler aqui a partir do versículo, o capítulo 10. Do capítulo 10 até o 11. Vamos meditar nesta palavra e ouvir o que nosso Senhor tem para nos dizer. Porque cada vez que a gente pega a palavra de Deus e lê, medita, a gente aprende, a gente ouve Deus falar conosco. Amém? Pois é. E o tema aqui é esse: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o tema é esse: Deus abençoou Jó com mais prosperidade do que o que ele já tinha. Eita! Você sabe que dentro da palavra de Deus está escrito aqui que o Jó, ele era um homem muito rico. Muitas pessoas, eu acredito, que conhecem a história de Jó. Quem não conhece, é muito bom conhecer. Vá lá na palavra de Deus, procure lá a história de Jó, e você vai ouvir muito sobre Jó. Mas hoje a gente vai falar sobre uma palavra muito importante, porque a história é longa de Jó, mas vou compartilhar aqui com vocês algo muito importante também, né? Porque é a história de Jó, é a palavra que Deus viveu junto com Jó. E a gente vai ver aqui o que Deus fez para Jó, assim como também ele faz por nós. Você crê? Eu creio. Ok, vamos lá. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Entendeu? Olha só, o tema aqui está dizendo que Deus, ele multiplicou os bens de Jó, muito mais do que o que ele já tinha antes. E agora estou curiosa para saber por que Deus abençoou ele com muito mais bênçãos. Você está curioso também para saber? Vamos lá descobrir? E o Senhor ouviu o cativeiro de Jó. Olha só. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Virou quer dizer que ele mudou a história de Jó. Olha só, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro a tudo quanto antes possuía. Quando o Senhor Deus viu Jó orando pelos seus amigos, o nosso Senhor Deus acrescentou tudo muito mais do que o que Jó já tinha, porque ele via em Jó um coração bom, humilde, que orava pelos amigos. E você, já orou pelos seus amigos alguma vez? Não? Pois ore, se tiver algum amigo,
em aperreio, doente, em contritos, aflitos, tristeza, angústias, depressão, não importa. Mas se algum dos seus amigos estiver passando por isso, entre no seu quarto, dobra o seu joelho, clame por Deus, peça a Deus para que Deus abençoe os seus amigos, seu amigo, seus parentes. E Ele ouvirá lá do céu e abençoará não só os seus amigos, mas até você, assim como Ele abençoou o Jó. Ele viu que Jó estava orando pelos amigos. E aí, Jó já era abençoado porque o Jó já tinha os bens deles. Já tinha suas fazendas, suas coisas, mas nosso Senhor viu um coração bom em Jó e só fez abençoar ele cada vez mais. E essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês dê prioridade para meditar na palavra e ouvir o que nosso Senhor tem a dizer, porque aqui Ele diz claramente que quando Jó orou aos seus amigos, o Senhor abençoou Jó mais ainda. E se você deseja ser abençoado, vá na fé, interceda pelos seus amigos, pelos seus parentes, conhecidos, e que Deus fará a boa obra em sua vida, mais do que o que você já tem. Amém? E que essa palavra sirva para mim também. Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que entre em cada lar, em cada mente e coração, e que todos vocês que ouvir a palavra do Senhor e meditar nela, seja cada vez mais e mais abençoado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada. Até a próxima.